Fala, meus jovens, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de tutorial de Rhinoceros 3D. Bom, se tu não me conhece, eu sou o Guilherme, eu sou projetista há 14 anos, trabalho com o Rhino, trabalho para diferentes nichos e eu tenho um canal aqui no YouTube onde eu ensino as pessoas a entrar nesse mercado, a projetar, tirar aquela trava que é tipo assim, o Rhino é complexo, é muita ferramenta ou é um software caro. E na verdade o Rhino ele é bem simples e hoje a gente vai falar sobre a ferramenta Offset, que é uma das ferramentas que a gente utiliza o dia inteiro praticamente e que eu vou falar alguns macetes que podem acelerar o processo de modelagem 3D. Fechou? Então, se tu não é inscrito, se inscreva no canal, deixa o likezinho aí e bora para a aula. Bom, pessoal, vamos lá. Eu resolvi trazer uma imagem aqui para a gente aprender na prática, que é a mesma metodologia que eu ensino lá dentro do meu treinamento. Provavelmente eu vou deixar o link no primeiro comentário ali embaixo, vai ter um linkzinho. Porque eu gosto de ensinar na prática, fazendo, pensando que rinoceros ele não é complicado. É que as pessoas entendem que é só aprender a ferramenta e não é só aprender a ferramenta. Para aprender rinoceros, você tem que aprender a pensar o raciocínio lógico, a engenharia por trás da mente, que tu tem que olhar um objeto e saber para onde tu vai ir, entendeu? Não adianta tu aprender todos os comandos. Por isso que eu brinco com as pessoas que ficam consumindo só tutorial, tutorial, tutorial. Até tu vai aprender. Porém, tu não vai conseguir desenvolver as peças mais rápido, tu não vai pensar, eu vou projetar as linhas assim para depois modelar de tal jeito, tu não vai ter essa lógica. E é isso que eu ensino lá dentro do treinamento. Longe de mim querer ficar empurrando o curso, porque eu não vivo só de treinamento, entendeu? Eu tenho outros projetos, eu vivo de Rhino também. Então, o que eu ensino aqui é o que eu realmente vivo, beleza? Então, vamos lá. Eu peguei um exemplo aqui com vários logos que vocês podem olhar que tem padrões a serem seguidos. Por exemplo, tá vendo o Adidas aqui? O Adidas ele tem a mesma distância aqui, ó, é um diâmetro com outro diâmetro por fora. Então, quando eu vou copiar um objeto, por exemplo, aqui eu vou criar um diâmetro, certo? Em vez de eu vir aqui criar outro diâmetro, aqui nesse caso dá, tá? Eu posso dar um offset para fora, seguindo essa linha aqui. Então, quando eu dou o comando OF e dou um Enter, ele puxa o comando offset, que basicamente ele faz o quê? Ele copia a linha que eu estou dando o comando para fora ou para dentro. Por exemplo, aqui eu vou jogar para fora, ó, tá? Eu poderia dar um offset para dentro, ó, menorzinho, entendeu? Se eu tivesse uma linha, eu vou fazer diferente, eu vou fazer nesse V aqui, ó. Deixa eu criar aqui, ó. Vou criar o V, vou criar só a parte de dentro aqui, ó. Eu posso dar um offset desta linha inteira que eu criei, ó, para dentro, ó, certo? Dei um offset através de uma linha só. Então eu posso dar esse offset para dentro ou para fora, ou para os dois lados também, se eu quiser, né? Ao mesmo tempo, ó, vou dar um offset para os dois lados. Então essa ferramenta ela tem essa dinâmica de pegar uma linha e jogar uma cópia dela para fora. Pode ser que ela distorça, ó, por exemplo, aqui eu dei um offset, ficou arredondado. Dei um offset para dentro, ó, ela ficou canto vivo. Para fora ela arredondou. Entendeu? Por quê? Porque tem parâmetros aqui. E é isso que a gente vai aprender agora, a dominar esses parâmetros para aprender como que o offset se comporta, ok? Vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa saber no offset, aonde que fica essa ferramenta? Eu não gosto de trabalhar clicando em ícones, eu gosto de utilizar atalhos. O meu atalho é O-Enter, mas isso eu ensino lá sobre atalhos dentro do meu treinamento. Mas tu pode digitar OF que vai funcionar vai ativar o comando também. E também, ó, tu pode vir aqui nessas barrinhas, ó, em cima, ó, tá escrito Curve Tools. E se tu olhar aqui, ó, nos primeiros ícones, ó, tu vai chegar nesta bolinha azul e vai voltar um. Ó. Tem uma linha mais grossa, uma linha mais fina, ó, offset. Tu vai clicar e vai acionar o comando, certo? Ou para cima ou para baixo. Beleza, o que que a gente tem aqui nos submenus? A gente tem distância, então a gente pode digitar uma distância exata, por exemplo, aqui 5. 5. Ou vamos botar menor aqui, ó, 2. 2. E vou dar um offset aqui e vou digitar 2. E vou dar um Enter. Então, ela vai me dar um offset de 2 milímetros. E assim eu posso fazer qualquer medida. O que mais a gente tem aqui? Eu vou dizer as principais, tá? Que tu vai utilizar, mas depois tu pode explorar. Mas tu vai utilizar aqui Corner, onde tu vai clicar e vai ter várias opções aqui, Sharp, Road, Smooth, Chamfer. Aqui significa o quê? Se eu botar Sharp, vai ficar ali, ó, morrendo em canto vivo, ó, tá vendo? Se eu der o comando e mudar aqui em Corner para Road, ele vai ficar
arredondado, ó, tá vendo a diferença, ó? Então, um vai copiar exatamente a linha, e o outro vai arredondar. Então, nessa opção ali, de corners, tu vai regular isso. Tem smooth, né, que é mais suavizado, que ela não segue um padrão e tudo mais. Fechou? Então, esse aqui eu utilizo bastante. Eu não sei pronunciar direito aqui, Throwing Point, aqui. Eu digito T, tá? Mas se tu clicar aqui nessa opção, tu vai conseguir manualmente dar offset. Ó, eu posso vir aqui para cima, ó, e largar aqui em cima. Então eu não estou falando para ele a medida. Então neste caso aqui, por exemplo, ó, que tem o Vans, eu posso dar offset. Ah, não quero saber a medida ali, não quero ficar medindo. Eu digito T e eu consigo vir manualmente aqui, ó, e fechar, entendeu? E dar offset. Ah, depois eu posso dar uma ajustadinha aqui no ponto e tal, certo? Então cada caso é um caso, beleza? O que mais a gente tem aqui no offset? A gente tem aqui trim para ele trimar. Se eu não, nessa opção que está acionada yes, se eu clicar aqui em trim e ficar no, quando eu der offset, ó, ele vai criar essas linhas aqui, ó, ele não vai trimar, ele vai tentar manter unido. Eu não utilizo muito, tá vendo? Fica meio bugado. Então, quando eu vou dar um offset, eu sempre deixo com essa opção ali de trim, eu deixo yes, certo? Tolerância. Tolerância é, por exemplo, tu tem um objeto assim, ó, mais curvado, ó, tá? E eu vou dar um offset aqui, ó, pequenininho, tá? E eu botar uma tolerância muito alta, por exemplo, 4 milímetros. Quando eu der um offset, ó, tá vendo que ele não copiou a minha superfície? Ele foi variando, porque ele tem uma tolerância maior. Agora, se eu vim aqui e der um offset e em tolerância eu digitar 0.0001, que é uma medida muito pequena, ele vai quase que copiar perfeitamente esta linha aqui, ó. Ele, lógico, ele vai dar uma suavizada e tudo mais, mas ele vai copiar o máximo possível. Ele vai criar bastante ponto por causa disso, né? Diferente da original, ó, da original não tem tanto ponto, mas ele vai copiar perfeito, certo? Então eu deixo sempre essa tolerância ali. Depois de offset, a outra que eu uso é esse bold side aqui, ó. O que que é esse bold side? Eu tenho uma linha, vamos criar aqui, ó. Eu tenho uma linha e eu vou dar o offset e eu quero dar um offset para os dois lados ao mesmo tempo. Eu não quero ficar clicando para um lado, clicando para o outro para criar uma linha assim. Eu posso fazer o offset para os dois lados. Então, ou eu clico em both sides, ou eu aperto B Enter e ele automaticamente cria para os dois lados. Eu não preciso dando offset para cima e para baixo. O que mais eu utilizo aqui? Eu utilizo esse cap. Aqui ele está no, certo? Então ele não fecha aqui, ó. Vou dar um offset para cima aqui, ó. Ele não fechou. Agora o que eu vou fazer? Eu vou dar um offset e vou clicar aqui em cap, que eu acredito que é chapéu, ou fechamento, ou cobertura, não sei. Posso botar aqui, ó, flat. E flat ele criou, já fechou automaticamente já deu um join, ó, então saiu tudo uma vez só. Ou eu posso vir aqui em offset, em cap, eu vou clicar em road e vou clicar, ele já arredondou para mim automático, ó. Isso é bem importante para quem trabalha com linhas de centro, né? Beleza, que mais que a gente tem? Basicamente é isso. Agora eu vou ensinar um outro macete aqui, ó, na prática, ó. Por exemplo, eu estou aqui criando esse offset. Deixa eu tirar aqui. Criei o offset aqui, estou criando a peça, né? Trabalhando ela. Beleza. Deixa eu criar aqui. Só vou criar um exemplo aqui para vocês entenderem, tá? Vou só acelerar um pouquinho aqui. Existe também uma ferramenta dentro do offset desse mesmo tipo de trabalho que é. Vamos criar tudo aqui já que estamos aqui, né? Vou criar aqui rapidinho o letreiro só para vocês entenderem, ó. Muitas pessoas trabalham com medalha que eu conheço, vão adorar aprender a fazer isso aqui, ó. Tem uma letra, né? Deixa eu só fechar aqui essa letra. Ó, aqui eu vou dar o offset, vou usar o offset, ó. Vou criar rápido aqui, sem muita perfeição, tá? Vou dar um offset, ó, para fora, usando a técnica ali. Lógico que aqui vai ter que modificar, né? Deixa eu botar aqui, dar uma modificadinha aqui, beleza. Nem sempre o offset sai perfeito, depende da fonte, né? Ó.
Beleza, eu tenho aqui a fonte do meu cliente e ele quer fazer uma plaquinha, por exemplo. Ele quer fazer uma plaquinha resinada, que é muito comum dentro do Rhino. Em vez de eu vir aqui e fazer isso aqui, ó, dar o offset para fora, eu vou criar de outra cor aqui, ó. Tá? Deixa eu ver se eu consigo. Ó, vou dar um offset aqui, ó. Pode ser road, beleza. Vou dar offset de uma por uma, ó. Normalmente o pessoal vem e faz isso. Tá? Faz isso aqui, ó. Dá offset um por um, cria uma linha por fora, dá um curve boolean e tal. Cria isso aqui, tá? Como é que eu faço isso de uma maneira mais rápida? Existe um comando, um subcomando, na verdade. É um comando novo, tá? Nós temos um comando chamado offset multiple. Aqui, ó. Offset está escrito no português multiple. Tu vai clicar nele, vai acionar quase os mesmos parâmetros aqui em cima. Tu vai selecionar mais linhas, né? E tu vai dar o offset. Aí tu pode, com ele ativado, tu pode dar o offset para fora, clicando fora, ó. E ele vai dar o offset de todos juntos. E isso acelera demais o processo, ó. Posso clicar dentro e fazer muito mais rápido. Então, por exemplo, aqui nesse caso, eu quero fazer, o meu cliente quer fazer uma borda por fora aqui. Eu venho aqui, digito o tamanho da borda, jogo para fora, seleciono só por cor, dou um curve boolean, que também tem vídeo no canal, e fecho aqui o nosso contorno. Daí eu posso modelar a peça. Vamos supor que eu vá modelar a peça no estilo mais, deixa eu ver aqui. Pode ser uma peça mais assim, ó, com baixo relevo, para pintura que a gente chama. Eu só vou dar um exemplo aqui rapidinho. Ó, a gente já fez uma peça com baixo relevo, tá vendo? E daí a gente continua modelando. Então, esse offset também é legal para quando tu tem bastante peça, ó. Quer ver? Eu vou criar uma estrela aqui, ó. E vou dar um array aqui, ó. 10 por 10 por 1. Vou fazer aqui, ó. Por exemplo, tem tudo isso aqui para dar offset. Opa. Vamos dar um offset aqui da galera inteira. Ó. Opa, deixa eu fazer certinho aqui. Pera aí. Confirm. Beleza, ó, eu tenho um monte de linha aqui. Eu não quero fazer um por um. Ou eu tenho, vamos dizer, um objeto que não são todos iguais, né? Eu posso ter um objeto torcido aqui. Vamos ver se vai dar. Ó, vamos supor que a gente tem um objeto assim, ó, um monte de linha assim, ó, com essa. Então eu teria que dar o offset individualmente, se eu quisesse aumentar aqui, por exemplo. Então eu posso vir aqui e dar um offset multiple, vou botar a distância aqui de 0,5 e vou clicar fora, ó. E ele vai criar de todos ali sem precisar ficar demorando. Eu posso fazer também um offset com mais de um offset ao mesmo tempo. Por exemplo, se eu vim aqui, ó, em offset count e botar 5, ele vai criar de 0,5 em 0,5, que foi a medida que eu coloquei aqui, ó. Então eu vou dar um enter. Ele vai demorar um pouquinho porque tem muita linha, né? Então ele está calculando. Ó, ele deu o offset individual e deu 5 linhas. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então acelerou muito o projeto. Então aqui tu pode modelar o que tu tem para fazer e tudo mais. Certo, pessoal? Então esses são os estilos aqui da ferramenta Offset. Basicamente um tutorial completo. Deixa eu voltar para minha câmera aqui. Basicamente um tutorial completo aí sobre essa ferramenta. Eu ensino desta forma, se não mais avançado, lá dentro do meu treinamento, que eu vou deixar o link aqui, se tu te interessou, quer aprender, quer destravar, quer entrar para a indústria como um projetista entra, né, sabendo projetar, que é o que as empresas estão pedindo hoje. Elas contratam alguém que sabe Rhino, só que chega lá o cara demora, ele é travado, ele não sabe nem por onde iniciar uma peça. E esse treinamento é feito para isso.
para tu receber uma peça, saber fazer a engenharia reversa dela e copiar a peça também. Fechou? E isso vai te liberar um monte de outras skills, né? A questão de observação, de desenhar várias vezes diferentes peças, né? Porque eu acredito que tu vai aprender muito mais desenhando vários tipos do que um tipo só. Por exemplo, eu só desenho caneta, 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 caneta. Eu desenho caneta de uma cor, caneta de outra, eu desenho... sabe? Se tu ficar só num tipo de projeto, o teu cérebro vai ficar acostumado e quando tu chegar a um nível de peça mais difícil, talvez tu não consiga desenhar ou fique travado e não consiga porque tu está acostumado a desenhar uma coisa só. E no treinamento lá eu faço diversos tipos de projeto para o teu cérebro já começar a entender como que funciona a questão de olhar para uma peça, colocar nas vistas e ir projetando a peça, beleza? Então, Rhinoceros ele não é só um software de clicar em botões, ele não é um software difícil, com mecânicas mirabolantes, ele é simples quando se domina certinho a ferramenta, beleza? Então, espero que tu tenha gostado desse vídeo, deixa um like, se inscreve aí no canal. Se tu tiver alguma dúvida, deixa no comentário que eu sempre respondo e te espero na próxima aula. Forte abraço!